Amados, saúde a todos com a santa paz do nosso Criador. E recebi uma denúncia da Venezuela, amado, de pastor da Universal. Ele vou ler o relato dele e depois vou comentar em cima do relato a situação ao qual se encontram os pastores da Universal na Venezuela. O relato dele diz: olha, assim é como vivem os pastores da Universal na Venezuela, com fome, doentes, sem um médico, sem direito a nada, e se falar alguma coisa é porque você é endemoniado e é mandado embora. A igreja aqui no país é uma mentira. Os pastores brasileiros que não têm a cédula do país, eles pegam o passaporte deles de 3 em 3 meses para fazerem no consulado do Brasil em Caracas uma documentação falsa, que é o selo falso, como se o pastor fosse e voltasse do país. Eles só vão parar com isso quando o presidente ficar sabendo e mandar fechar a igreja aqui no país. Por isso, para nós no Brasil, isso é falsificação de documento, ou seja, cadeia. Até peço ao Ministério do Trabalho do Brasil que faça alguma coisa, porque estamos em um trabalho escravo aqui na Venezuela. E eles sabem, mas falam que o pastor tem que viver pela fé, como o caso que passou aqui. O pastor tinha uma filha que estava passando fome e não ajudaram a ele. E ele saiu e depois o bispo aqui foi meter o pau nele. Essa é a situação ao qual estamos vivendo aqui na Venezuela. Amados, como pode um indivíduo como esse Edir Macedo, ele pede para pastores viverem pela fé, amados. Mas será que ele vive pela fé mesmo? Ou ele vive na luxúria, nos melhores lugares deste mundo, nas melhores mansões, aonde tem uma vida de padrão altíssimo, altíssimo, de rei, presidente, e olhe lá se alguns, dependendo do país, não chega aos pés dele. Ou qual presidente, pois temos mais de 200 países que tem um apartamento no Posh Tower, que é um prédio de alto luxo nos Estados Unidos, e que tem várias mansões espalhadas pelo mundo. E esse indivíduo tem a cara de pau de dizer que não tem nada, tem a cara de pau de pedir para os outros viverem pela fé, de largar pessoas num país como a Venezuela, que está vivendo uma condição muito complicada, e deixar eles ao Deus dará, viver pela fé, que é a mesma coisa de Deus dará, onde um vendedor de ilusão, pois o que ele vende é nada, vende ilusão, mas quer sempre o dinheiro de verdade. Então, mas está na hora da justiça tomar uma providência. Vamos compartilhar esse vídeo, vamos colaborar com esses que estão precisando da nossa ajuda na Venezuela. Você que tem parente na Venezuela, se mobilize para trazer ele de volta, para colaborar, para que ele possa retornar ao nosso país, pois aqui estamos numa condição melhor que na Venezuela, e onde a situação lá falta o básico, amados. Falta o alimento, falta a coisa do dia a dia. E esses líderes religiosos, eles não estão nem aí. Temos que dar a mão para esses nossos irmãos brasileiros que estão nessa condição, e até para os venezuelanos, aquele que puder fazer um esforço, que tiver condição. Vamos fazer com que essa denúncia não pare por aqui, mas vamos compartilhar esse vídeo. Você que tem o seu canal no YouTube, nas redes sociais, compartilhe esse vídeo e pode postar à vontade. Não vamos deixar isso morrer. Vamos compartilhar para que tenha uma divulgação, para que possa chegar nas autoridades, amados. Por mais que a gente
desconfie das nossas autoridades, dos nossos governos, mas precisamos contar com ele. Vamos fazer com que essa denúncia vá para frente, mesmo porque se esperarmos para que a Universal tome providência e vá ajudar essas pessoas, não vai não. Se eles vão tentar saber quem é esse pastor que está denunciando para oprimir mais ainda, ou até, quem sabe, querer fazer alguma coisa com ele, mandar embora, ou coisa pior. Então, amados, temos que nos esforçar para que essa denúncia chegue às autoridades, para que se tome providência. Para o consulado brasileiro não ceda mais esse selo, que é como se fosse um visto de permanência, para quem não tem o visto de permanência na Venezuela, essa renovação como se o pastor tivesse vindo aqui para o Brasil. Ó a fraude, amados. Ó a fraude que esses indivíduos mau caráter, trapaceiro, fazem para poder manter a pessoa por mais tempo lá, amados. Porque o pastor ele tinha que ficar 3 meses, voltar para o Brasil, e só depois de um tempo ele poderia retornar à Venezuela. Mas eles falsificam o documento, ele passou 3 meses lá, ele não sai de lá, ele fica lá, aí como se ele tivesse voltado ao Brasil, aí depois que ele retornou para a Venezuela. Mas tudo mentira, tudo falsidade. Como que eles conseguem isso aí? Deve ser alguém de dentro do consulado que comete esse crime e colabora com eles. Então, o Ministério Público, a Polícia Federal tem que tomar uma atitude. O consulado brasileiro tem que tomar uma atitude, pois é cidadão brasileiro que está em situação de risco, correndo risco de vida, de ficar enfermo lá, e se morrer lá, sequer eles querem trazer o corpo aqui para o Brasil. Então, esse senhor e essa cúpula dessa igreja são uns mau caráter, vilões realmente, bandidos, que se aproveitam da fé alheia para fazer fortuna, mas não dão a mínima, nem para aqueles que eles exploram. Então, somente isso, amados. Compartilhe esse vídeo. Pode baixar, pode postar no seu canal. Vamos fazer com que esse vídeo chegue às autoridades. Amados, vamos dar as mãos para os nossos irmãos que estão em situação difícil. Pois isso foi o exemplo que o nosso Salvador deixou. O exemplo do bom samaritano. Os judeus e os samaritanos não se davam bem, por conta que a rixa deles veio desde quando as tribos se separaram, amados. As 12 tribos de Israel sempre caminharam juntas. Na época de Davi e de Salomão, elas permaneceram juntas, mas com a morte de Salomão, houve a separação. E a partir dali, eles não se deram bem, pois o lado de Israel se voltou para a idolatria, as 12 tribos, as 10 tribos, e as outras 2 tribos ficaram com o lado do templo, que não deixa de ser idolatria, pois tem gente que idolatra templo até hoje. Não entendeu que o verdadeiro templo é o ser humano, a qual podemos receber o Espírito Santo, o qual foi feito com a mão do nosso próprio Criador, que deu fôlego de vida. As pessoas, muita gente ainda não entendeu que o templo verdadeiro somos nós, amados. E idolatra templo, e o lado de Israel fez os bezerros e eles idolatravam lá também. Mas quando caiu em dificuldade um judeu, que era do povo do templo, que era do povo dos sacerdotes, dos religiosos da época, o religioso da época não ajudou não, amados. Passou, foi de largo. Veio o escriba, opa, está machucado ali, eu tenho que ajudar ele, passou, foi de largo. Veio o fariseu, passou, foi de largo. Nenhum religioso pegou e foi ajudar o que estava em dificuldade. Mas o samaritano pegou, viu a dificuldade, pegou e cuidou dele. Fez a caridade verdadeira, amados. A caridade verdadeira é ajudar aquele que entrou por acidente numa dificuldade, amados. Não é ajudar uma pessoa que ela é relaxada, que não quer nada com nada, não. É ajudar alguém que entrou em dificuldade por um acaso. Um cidadão perdeu o emprego e a dificuldade está realmente muito grande de encontrar um emprego. Se ele entrar em dificuldade, amados, você podendo ajudar, tu está praticando a caridade verdadeira. Você não pode pegar, por exemplo, tem um cidadão que ele vive da rocinha dele, ele vive naquela simplicidade dele. Aí você diz, rapaz, eu vejo você trabalhando aí, eu vou te dar uma cesta básica todo mês, você não precisa trabalhar mais não. Aí é errado, amados, isso não é caridade de verdade, você está criando um mau costume, a pessoa está deixando de trabalhar,
e está deixando de viver a sua vida. Isso não é caridade. Mas você ajudar uma pessoa que entrou em dificuldade, por um acaso da vida, por um acidente, você está praticando a caridade verdadeira. Você está cuidando da verdadeira obra de Deus, que é o ser humano, amados. O ser humano é a obra do nosso Criador. A obra do Criador verdadeiro. Eu não costumo chamar de Deus. Depois eu vou fazer um vídeo explicando das adulterações dos nomes que tem na nossa Bíblia, pois ela foi compilada pela Igreja Católica. Mas, amados, devemos ajudar os nossos irmãos. Vou encerrar esse vídeo por aqui para não ficar longo. Compartilhe, dê o seu like, comente, para que esse vídeo possa realmente chegar às autoridades. Somente isso, amados, que o verdadeiro Criador vos abençoe e vamos ajudar nossos irmãos.